Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Bahia e Santos. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Santos perdeu de 3-2 do Fluminense jogando em casa. O Bahia está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para cima, teve um G5. Já o Santos está na 15ª posição, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Santos vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. E vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bahia que vem em meio a oscilações. Do outro, um Santos que vem em crise, que vai ter que superar os desfalques de Neymar e Gabigol. Vou de Bahia para essa partida, 4-2. 2 gols de Luciano Jubi, 2 gols de Ademir para o Bahia. E para o Santos, gols de Tassiano e Moisés. Agora vamos falar de Botafogo e Internacional. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-1 a Chapecoense jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 2-1 do Mirassol jogando em casa. O Botafogo está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para encostar no G5. Já o Internacional está na 14ª posição, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Botafogo vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada, 23 vitórias consecutivas. Já o Internacional vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional ultimamente tem feito seus melhores jogos fora do Beira-Rio, mas analisando momento por momento, futebol por futebol, eu confio um pouquinho mais no Botafogo. Eu vou de 3-1 Botafogo. 2 gols de Danilo e um de Júnior Santos para o Botafogo e para o Internacional gol de Borré. Agora vamos falar de Remo e Cruzeiro. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-2 do Bragantino jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 2-0 o Grêmio jogando em casa. O Remo está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Remo tem uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Cruzeiro está em 16º, tem uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Já o Remo vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro, mas vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota como mandante na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de 6 pontos para as duas equipes. O Cruzeiro precisa começar a conquistar resultados como visitante na competição. O Remo precisa voltar ao caminho das vitórias. Acredito num jogo nervoso, jogo para empate. Eu vou de 1-1. Gol de Aleph Manga para o Remo e Cruzeiro, gol de Matheus Pereira. Agora vamos falar de São Paulo e Mirassol. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Vasco jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 2-1 Internacional também jogando fora de casa. O São Paulo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para se manter no G5. Já o Mirassol está na 18ª posição, teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O São Paulo que vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu nos confrontos contra o Mirassol. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Mirassol. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando o momento de estabilidade que o São Paulo vem atravessando e analisando que o Mirassol precisa de pontos para mirar uma recuperação dentro do campeonato, acredito num jogo nervoso, jogo para empate. Eu vou de 1-1. Gols de Luciano para o São Paulo e Reinaldo para o Mirassol. Agora vamos falar de Corinthians e Vasco. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Vitória jogando fora de casa. Já o Vasco venceu por 2-1 São Paulo jogando em casa. O Corinthians está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Vasco está na 10ª posição, teve uma vitória para encostar no G5. O Vasco tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota fora de casa na temporada. Já o Corinthians vem de 9 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro e vem para essa partida defendendo um tabu.
O Corinthians nunca perdeu do Vasco jogando em Itaquera. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Corinthians poupou seus titulares no meio de semana na Copa do Brasil, que vai ter o fator mando de campo a favor e que tem a responsabilidade maior de somar pontos, eu vejo o Corinthians com a obrigação de vencer esse jogo contra o Vasco. Eu vou de 2-1 Corinthians. Gol de Gustavo Henrique e Uri Alberto pro Corinthians e pro Vasco gol de Spinelli. Agora vamos falar de Grêmio e Coritiba. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Coritiba venceu por 2-0 o Atlético Mineiro jogando em casa. O Grêmio está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, feito uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Coritiba está na 7ª posição, feito uma vitória para entrar no G5. O Grêmio vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro, mas por outro lado vem de 12 jogos sem saber o que é uma derrota em casa na temporada. Já o Coritiba vem de 5 jogos sem saber o que é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Coritiba vem no momento melhor, tem feito seus melhores jogos fora de casa, isso há de se reconhecer. Mas pelo Grêmio ter um fator mando de campo forte nessa temporada, acredito numa vitória do Grêmio para essa partida. Eu vou de 1-0 Grêmio, gol de Carlos Vinícius. Agora vamos falar de Bragantino e Palmeiras. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-2 o Remo jogando em casa. Já o Palmeiras venceu por 1-0 o Atlético Paranaense também jogando em casa. O Bragantino está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, feito uma vitória para entrar no G5. Já o Palmeiras está na 1ª posição, feito uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. O Bragantino vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada, e de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Já o Palmeiras vem para essa partida 10 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada, 23 vitórias seguidas, e vem de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. E o Palmeiras que vem para essa partida defendendo um tabu nos duelos contra o Bragantino. Desde 2024 são 6 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vem num momento melhor do que o do Bragantino, sim, mas esse é o tipo do jogo que eu não me surpreenderia se o Bragantino fosse lá e tirasse pontos do líder do campeonato. Eu vou no empate para essa partida, 1-1. Gol de Eduardo Sacha pro Bragantino e pro Palmeiras gol de Flaco Lopes. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Vitória empatou em 0-0 contra o Corinthians jogando em casa. O Atlético Paranaense está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para entrar no G5. Já o Vitória está na 11ª posição, tenta vencer para subir posições. O Vitória que tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Já o Atlético Paranaense vem de 5 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que os jogos fora de casa vêm sendo o ponto fraco do Vitória na competição e analisando que os jogos na Arena da Baixada vêm sendo um ponto forte do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, acredito numa vitória do Atlético Paranaense para esse jogo. Eu vou de 1-0 Atlético Paranaense, gol de Esquivel. Agora vamos falar de Fluminense e Chapecoense. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-2 o Santos jogando fora de casa. Já a Chapecoense perdeu de 4-1 do Botafogo jogando em casa. O Fluminense está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder da competição. Já a Chapecoense está na 20ª posição, tenta uma vitória para sair da lanterna. A Chapecoense tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 10 jogos sem saber o que é uma vitória na competição, e vem de mais 9 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Independente se o Fluminense vai estar com o time completo ou o time reserva pensando na Libertadores quarta-feira, é jogo para o Fluminense vencer e convencer dentro do Maracanã. Vou de 3-0 Fluminense. 2 gols de Savarino e 1 gol de James para o Fluminense. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Coritiba jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 2-0 Bahia jogando em casa. O Atlético Mineiro está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Flamengo está na 2ª posição, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. O Atlético Mineiro vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida invicto jogando em casa na temporada, vem de 5 vitórias consecutivas jogando na Arena MRV. Já o Flamengo vem para essa partida vem de 6 vitórias consecutivas na temporada,
E o Flamengo que vem para essa partida defendendo um tabu nos duelos contra o Atlético Mineiro. Desde 2024 o Flamengo nunca perdeu do Atlético Mineiro jogando na Arena MRV. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro tem feito seus melhores jogos diante do seu torcedor, isso há de se reconhecer. Mas momento por momento, e futebol jogado por futebol jogado, confio um pouco mais no Flamengo. Eu vou de 1-0 Flamengo, gol de Pedro. Bom, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.